Leculam, olá a todos, bem-vindo ao Hebraico Fácil com Elisa. Muito prazer em te conhecer. Estamos estudando, aprendendo o melhor do hebraico, o hebraico moderno. Porque aqui o canal é um canal diferenciado e na aula de hoje vamos estudar a continuação de Tealim, lição 5. Verbos. E você já se inscreveu para essa aula que é gratuita? Então se inscreva. Não deixe também de colocar o seu like. Então vamos nos organizar? Preparem os ouvidos, porque a aula de hoje já vai começar. Shalom, shalom, leculam, olá a todos, shalom anashim, bem-vindos à nossa aula aí do nosso hebraico moderno com o hebraico fácil com Elisa. Nosso hebraico está cada vez avançando e evoluindo e nós já fizemos muitos verbos. Vocês que estão chegando hoje já estão vendo na tela aí que vamos aprender mais verbos, porque já estamos na aula 5 esse é o quarto vídeo aulas, só conhecendo alguns paradigmas de verbos que vão ser muito importantes aí para nós. Vamos organizar aqui essa tela. Então, aqui é o método através do livro Curso Hebraico Fácil. Nosso método é um método descomplicado, porque nós abordamos sim algumas funções da gramática, mas a gente não vai ficar somente ali focado ali nas nomenclaturas e vamos dar algumas dicas, uma dica ou outra, porque não seria esse o objetivo de que se tornasse assim maçante, uma aula complicada, não. O hebraico é fácil de fato e aqui o nosso curso descomplica. Então, o método desse livro curso está na descrição do vídeo, vocês vão ver lá, que é o método que estamos adaptando aqui para nós evoluirmos o nosso estudo. Você que chegou hoje está convidada a fazer essa aula e também está convidada a ir até ao nosso canal desde a primeira lição, porque você vai adquirir muito conhecimento desde a primeira lição. Você vai desenvolver bastante seu hebraico, você vai até ler sozinho aí, já capacitado, porque vai ter conversações lá. Então, toda aula, o objetivo é você chegar na conversação, porque ali é que você vai ver se você precisa ficar voltando às anteriores e fazer novamente, porque você vai ver que você vai aprender de fato. E tem aí esse vídeo, essa aula importante aí, que é um hebraico diferenciado aí, que a gente ainda não conhece essa aula completa aí no canal, nos canais. Mas aqui vamos nos dedicar aí para entregar o que já consegui fazer, porque eu fiz todo o curso, então ficou fácil, então eu vi que era muito bom de passar também, estou passando, espero que vocês deixem o like, para que o YouTube entenda que vocês estão achando bom o vídeo e continue passando o vídeo também para mais pessoas que precisam desse curso, que querem conhecer o hebraico. Quem sabe ele próprio vai começar a conversar com você em hebraico para facilitar você, para o diálogo, para você desenvolver o diálogo. Então, vamos à nossa aula de hoje. Vai ser uma aula como as demais que fizemos aqui na lição 5, porque nós vamos observar bastante aí a forma do infinitivo. Aos que estão chegando agora no canal, vocês viram que não precisamos mais usar os sinais vocálicos, um ou outro vai aparecer sim para um suportezinho, mas ele agora é o hebraico corrente, é o hebraico contemporâneo que se usa, é assim, para você ler um artigo, para você até mesmo ler as literaturas da Bíblia, da Torá. Isso você vai conseguir, porque uma coisa ou outra vai mudar, não são tantas, né? Mas o hebraico moderno é extraído do hebraico bíblico, então ele acrescentou alguns vocábulos novos, porque é contemporâneo, mas uma modificação ou outra na gramática terá, mas você que já fez o hebraico bíblico já vai estar aí
familiarizado, vamos dizer assim, né? Ah, conheço, porque eu estou vendo ali as consoantes que eu já conheço, eu já sei o alfabeto, eu já fiz o hebraico inicial. E quem não fez o hebraico inicial, fique à vontade para assistir essa aula aqui conosco e vai aprendendo então, porque aqui não tem as consoantes que seriam, temos consoantes, mas não temos sinais sobre elas, então temos a transliteração e vocês vão conseguir ler a palavra por causa da transliteração. Então, aqui estaremos com a coluna do infinitivo. Essa é a ação que vai ser praticada do verbo, porque estamos estudando verbos, finalizando aqui essa tábua de verbos que já estamos fazendo desde o início. São quatro vídeos já. Esse vai ser o final do quarto com essa tábua. Por que é importante a aula? Porque vai modificar algumas coisas, algumas consoantes, como aqui vocês estão vendo aí que vai ter algumas modificações que ainda vocês não fizeram aqui. Muitos já conhecem, certamente, mas vamos relembrando, então, quem já fez. Mas vamos ver algumas mudanças na forma do gênero, do plural e também na estrutura da raiz. Então, o verbo conhecer, por exemplo, vai ser o primeiro da aula de hoje. Ele está na forma do infinitivo, como preparar, visitar, apressar-se, cozinhar, contar, relatar. Ainda não cometeu a ação, ele quer conhecer, quer dizer que ele não conhece ainda, está no infinitivo. Aqui também está no infinitivo, conhecer em hebraico se diz lehakir. Aí, aqui na nossa aula, vocês que já estão conosco, primeira coisa que tem que fazer é observar a raiz toda do infinitivo. Vamos analisar as consoantes que temos. Então, como eu já vi aqui, eu vi que tem um re aqui nessa forma desse verbo conhecer. Se lê lehakir. Lehakir. Eu vi que tem então um kaf. Kaf. E eu vou ler lehakir. Você vai ler como kaf aqui. Quando você ver o kaf e o resh no final, você lê ele como kaf, ok? Então, já observei que ele é um verbo que tem essas consoantes, mas eu vi que vai haver uma modificação que eu já estou vendo na tela na terceira pessoa. Então, quem ainda não conhece essa terceira pessoa, essa coluna aqui de verbos, ele já está conjugado. Aqui está no infinitivo, mas aqui já está na terceira pessoa do masculino. Essa coluna está na terceira do feminino. Aqui estará na terceira, mas do plural masculino, e aqui que são eles, e aqui são elas, a terceira do feminino. Então, para essa coluna toda, só as mulheres, só o feminino. E aqui só o masculino. Então, como eles falam, como elas falam no plural. E aqui estará conjugado na terceira, então, se ele vai conhecer, que é lehakir, aqui ele já conhece, aqui ela já conhece, eles conhecem e elas conhecem. Só que o pensamento agora, a gente está... A imersão agora é no universo hebraico, então a gente não pode usar esse pensamento do português que é conhece, 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 que tanto o gênero no hebraico modifica para verbo. Em português não vai modificar aqui. Então, ele conhece, ela conhece, isso fica sobrecomum, mas hebraico não tem esse sobrecomum. É definitivo ali, é distinto. Se é ele, se é ela. O verbo vai ser para ele e o verbo vai ser para ela. Então, se ela fala que ela conhece, ela fala ani, que quer dizer eu, que é o pronome, que vocês já aprenderam pronome. Quem não aprendeu, vai lá na lição número 1, faça ela muito bem feita, porque você vai usar tudo que você aprendeu desde a primeira lição em tudo que for ensinado daqui para frente. Então, toda a estrutura do nosso curso você não pode ignorar. Entenda isso, porque vai ficar difícil para você se você não conseguir, vai ficar pulando vocábulo, palavras, enfim, expressões que já temos no canal, porque
Isso vai ser importante, porque você vai ler de fato em hebraico. Senão você vai fazer uma coisa ou outra, vai falar, ah, já sei, não sabe. Se você falar que fez aqui no hebraico com Elisa, aí você vai falar fiz porque eu sei ler, vou ler de fato. Pode até falar, onde você fez? Fiz lá no hebraico com Elisa, ok? Então dê o like aí sempre que gostar de estar aprendendo, me desculpe. De aprender, tira esse gerúndio. Foi gafe. Então vamos lá. Então continua aqui. Ler, hakir, vi que tem um reche aqui. Mas o que eu vi também, vi que tem uma vogal, uma consoante que vai fazer o papel de vogal, que será o i. Por isso que fica ler, hakir. Mas no final vi que tem um reche, então esse caf vai ser caf. Porque essa letra pode ser raf também. Em vez de ser ler hakir, se ela não tivesse com esse reche, ela ia ser ler hahir. Mas isso não existe. Para você falar conhecer, é ler hakir. Não existe falar ler hahir. Não daria essa palavra conhecer. Então, já observei então que tem aqui no início, depois do lamed. O lamed é que nem esse R do português, ok? Então, a raiz vai vir aqui, ó, com essa letra e esse resh. É uma raiz pequena, então, ok? Porque esse aqui não vai fazer parte da raiz, tanto é que a gente vai modificar ele para outra letra. Então, se você vê um verbo que vi que tem, sim, uma vogal no final antecedendo a última, e essa última é o resh, a primeira, no lugar aqui, ó, você vai colocar o mem. Muito bom. Você colocou o mem. E qual vogal que seria aqui? Como eu vi que tem o yud, vai ser o a. Vocês aprenderam lashir, ok? Então, como que ficou ele? Lashir é canta, está na aula anterior, né? Dos vídeos anteriores. Lashir não é cantar. E ele canta char. Qual vogal que ficou para ele, abaixo do shim, do char, ficou o a. Então, lashir, char. E makir, ma. Muito bem. Então, se você já ganhou aqui o mem aqui, para essa forma de verbo, ele vai ganhar o mem aqui. Aí vai ficar makir. Ah, e eu vi aqui no vídeo, tá aparecendo um dagesh dentro do kaf. Esse aqui ganhou um dagesh, um pontinho. Você que já estudou, conhece dagesh. Então você não pode ler mahir, você vai ler makir. Muito bom? E ela vai ficar como? Ela continua makira. Para ela é fácil, você acompanha aqui a forma dele, ele é makir. Aí você vai acrescentar sempre aqui um sufixo. Então, a nossa aula é importante porque a gente tem que observar qual sufixo que vem para a forma feminina. Como eu falei, o hebraico é distinto em gênero, não pode falar ela makir, ela dessa forma. Tem que falar ela makira, senão tá super errado. Então, ela makir nunca, ela makira. Então, como que eu sei que eu coloquei o a no sufixo lá do makir? Porque nós aprendemos aquela que tem aquela final, né? Latus, aqueles verbos pequenos, curtos, e tinha vav ou o i, então fica com a, ok? Então, você não pode falar makirete, não. É makira. Esse et que eu falei é uma outra forma de colocar para feminino, mas isso também, vocês já fizeram muito bem as aulas anteriores e conhecem muito bem o que eu acabei de falar. E quem não conhece, vai aprender, porque também vai fazer e vai ficar sabendo tudo. Esses detalhezinhos, né, essas particularidades do hebraico, nós vamos fazendo aqui aos poucos e vocês ficam com muito conhecimento no hebraico, que o hebraico é bom, né? Bom desvendar ele. Então, lashir, lembram do verbo curto lá nas aulas? Então, esse também fica makira. E eles conhecem makirim. Então, tava lá a forma do masculino, makir, mas só que vai ficar makirim. Então, não mudou muito aqui, só colocou o im. E para elas,
você também não mudou muito, só acrescentou o ot. Então, para ler hakir, makir, makirá, makirim, makiot. Então, o ot, vocês que já conhecem, sabem que é a forma do feminino do plural. Aqui é para o masculino, termina em im, para feminino, termina em ot, tá? Tranquilo, tá tudo aí nos vídeos, estão todos nos vídeos. Próxima, que verbo parecido. Muito bem, vamos observar sempre a forma do infinitivo, que eu tenho que conhecer o verbo, né? Eu tenho que me familiarizar com o que eu estou vendo, eu vou sempre me situar o que eu estou vendo, o que eu estou analisando. Estou analisando o infinitivo e tá com uma forma bem parecida, mas estou vendo aqui que vai dar diferente aí na conjugação quanto à pronúncia, né? Como que eu vou falar esse verbo? Então, como que ele é? Ele é preparar. Então, eu vou preparar algo, né? Então, eu vou preparar algo, preparar aqui a minha tese, vou preparar a minha apresentação, vou preparar aqui, vamos dizer, né? Vou preparar um almoço, vou preparar, vamos dizer assim, vou preparar o almoço. Então, eu vou ler ha-ren. Mas não é ler hakin igual o ler hakir? Não. Não, você não vai estar acompanhado dessa gutural aqui. Então, você pode falar ler ha-ren, ok? Ler ha-ren. E o que mais vai mudar? Será que vai mudar para terceira pessoa? Vai. Então, aqui não tem o resh, então não ficou ma. Lashir, lembra? Cantar, tem o resh. Então, ficou lashir, char. Esse lerrahin aqui, você vai colocar, em vez de ser mahin, vai ser mehin. É isto. Só troquei aqui. Em vez de ser makir, porque esse aqui é com kaf, você vai falar mehin, com raf. Não é kaf mais. Então, a vogal longa vai ficar aqui, mehin. Ok? E para ela vai ficar mehin, agora sufixo a também. Lembra que analisamos aqui, vimos que tinha também o yud, como aqui, como em lashir, que vocês aprenderam no verbo curto. Então, ele finaliza com a também. Ok? Muito bom? Mehiná, fácil, né? Mehin, mehiná. Então, aprendi aqui, vi o yud, põe o a. Viu yud, põe o a. Viu i, põe o a. Coloca o a. E para eles, merri, porque aqui é sempre o raf. Merrinim, 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 merrinim. Tem que fazer esse som dos dois is, tem que ouvir. Não é só mernim, mernim, não. É merrinim, do jeito que a gente está vendo aqui. É merri, tem o yud aqui, tem que ler ele. Porque a pronúncia é importante, não dá outra palavra. O que você disse? O que você está tentando dizer? Não, vamos falar direito. Então, é merrinim. E elas, merrinot, porque terminou com ot. Merrinim, merrinot. Então, elas preparam. Ou elas estão preparando. Eles estão preparando. Ele está preparando, ok? Só que aqui eles não é que eles estão preparando, eles preparam, elas preparam, eles preparam, porque é plural. Aqui que é preparando, forma nominal de gerúndio, preparando, e ela está preparando também. Então, lerachin, mechin, lerachin, mechin, me, com e. Lerachin, mechin, mechina, mechinim, mechinot. Muito bom, vamos passar para a próxima. Agora vamos também trabalhar outra forma verbal que também vai ser acrescentado o mem, porque vocês já viram aí nessa lista aqui, vimos que a maioria vai levar mem. Então, qual que é a dica? Vamos ler esse verbo. Quando você vê, primeiramente, a estrutura do verbo, né? Verbo com 3 consoantes. E
da raiz, então, como que vai ser, como vai ficar essa raiz? Como que nós vamos ler esse verbo? Esse verbo, ele não vem nenhuma vogal. Já observei. Primeira característica, já observei. Não tem vogal. Até agora a gente não viu nenhum verbo sem vogal, acho que não, né? Todos que vimos nas aulas, nos vídeos anteriores, não tinha. Então, esses aqui não tem vogais. Então, já é para uma forma de eu buscar, então, como que vai facilitar para mim, para eu colocar ele na terceira pessoa, qual que vai ser a consoante, que é a vogal temática quando chegar aqui na terceira pessoa, que eu quero dizer ele visita, porque o verbo vai ser visitar. Qual que é o infinitivo? Visitar. Então, ele vai visitar, ela vai visitar. Então, ele visita, ele está visitando. Então, ele vai visitar, ele vai ler, vá, quer. Ele vai levaquer. Vamos observar esses sons. Verbos com a er. Levaquer. Levaquer. Levaquer não tem nenhuma vogal. Muito bem? Então, você vai colocar o men aqui, ok? Você vai ler para ele visita, ou ele está visitando, é mevaquer, ok? Então, para ele ficou mevaquer e ela mevaqueret. Então, esses verbos que você viu que não tinha nenhuma vogal, que começa com esse som levaquer, vai ficar mevaquer. Então, primeira coisa é colocar para eles o mem, ok? Para o masculino, mevaquer quer dizer ele visita. Então, aqui é visitar, levaquer. Vocês vão ver bastante isso aí, que vamos ter aí conversação. Vai ser bom que nós temos que praticar visita. Ela vai visitar, ela está visitando a casa de alguém. Isso nós vamos ver bastante. Então, se é levaquer, vai ficar mevaquer. Se é levaquer, não tem nenhuma vogal, vai ficar mevaquer. E ela, mevaqueret, é mevaquerá? Não, não pode. Igual a de cima, que termina com A, não. O sufixo para ela, feminino, vai terminar com A, não. Nós já aprendemos o sufixo et. Aprendemos o A, o et, o it, o at. Tudo isso é quando quero expressar feminino, gênero, ela. Ela visita. Então, aqui visita é levaquer, não tem nenhuma consoante, você já sabe que é o final do feminino, para ela visita é o et. Então, vai ficar ele mevaquer e ela mevaqueret. E eles mevacrim, 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 ok? É assim mesmo, mevacrim. E eles visitam e elas visitam mevacrot, mevacrot, mevacrot. Vocês vão falar assim, um pouco aspirado, que eu diria, mevacrot, não é mevacrot, não existe. Mevacrot, tem que falar junto, mevacrot, mas vai fazer assim o som do cof, tá bom? E vamos agora pro próximo, porque esse aqui já entendemos, o próximo também vem sem vogal. Vai ficar lemarrer, que quer dizer apressar-se. Vai, se apresse, corra, vamos ver. Lemarrer, apressar-se. Vamos usar bastante esse lemarrer. Ele está apressado, lemarrer. Vamos observar bem? Olha que raiz. Sempre observem a raiz. Lemarrer, tem um rei aqui no meio. É assim que escreve, não é lemarrer com rete não, hein? É lemarrer. Alguém usou essa forma gutural de dizer o rete? Na verdade, o rete também é palatal. Eu vou dizer que ele é gutural. Mas ele também é tipo, mas ele é mais gutural mesmo. Já ouvi falando que ele tem palatal, mas se você vai puxar ele lá na garganta, ele vai ficar gutural da garganta mesmo, então vai ficar lemarrer.
esse não, esse vai ser suavemente aspirado. Tem um ruído aqui. Desculpe, os ruídos acontecem aqui. Então, le vainqueur, você coloca me vainqueur e lê que você está visitando ele e ela vai ficar me vainqueur. Nós temos muitos vídeos aí pela frente, aí um vai ficar aí com um ruído outro, mas fica frisado aí esse ruído aí, que vai ser como se fosse um sinal. Gravem nesse momento aqui essa palavra, ó, quem sabe, vou até deixar, nem vou tirar o ruído não, vou deixar ele aí. Então, se eu vi, então, que nesse formato também o le marier leva também para o feminino um et, por causa desse formato, né? Que é visitar, desculpa, apressar-se, que estamos em apressar-se, le marier, me marieret, e para eles me marrarim. Então, vamos observar aqui, então, o que nós vimos, que todo esse final agora, em vez de vocês terminarem assim, como a gente viu as que tem as que tem vogal no corpo do infinitivo, elas terminavam de outra forma, a forma do plural. Então, aqui nós vamos observar que para a palavra le marier, o plural de masculino vai ficar me marrarim. Então, não é me marrerim, porque é me marreret. Le marrer. Tem o som do E aqui. Mas quando chega no plural, para esse verbo le marrer, vai ficar me marrarim. Quando acrescentar o im, você coloca aqui o som do E. Me marrarim, me marrarim. Me marrarim. E no feminino, me marraot, mas é me marraot. Então, guardem. Para apressar, le varrer, para o plural, me marrarim. E feminino, me marraot. Outra aqui também que vai dar plural semelhante. Porque vimos aqui, por exemplo, no preparar, né? Le vaquer, me vaqueret, me vacrim, não ficou me vacarim, é me vacrim e me vacote, não ficou me vacarote, ok? É me vacote. Agora apressar-se, le marrer, me marrer. Me marreret e me marrarim. Me marraot, como me vá, tá certo. Me vá, me ra. A próxima, levachel, que é cozinhar. Fala. Levachel, todos eles não têm vogais. Nós já falamos isso. Então, levachel, levam sempre as mesmas vogais aqui no infinitivo, que é o e, o a e o el. O u é levachel, mevachel, mevachelet, mevachelet, mevachelet. Final do sufixo para essas formas sem as vogais é et, então a gente nem precisa pensar no a, já vimos porque não tem as vogais, todos esses aqui, então já sei que é et, mas eu estou observando agora o plural, que está dando diferente de algumas outras. Então, cozinhar, levachel, mevachel, mevachelti, mevashim, desculpa, mevashlim, 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 mas tem que fazer o som do shim, ok? Mevashlim, não é mevashalim, ok? Mevashlim,
מבשלות. Então, é לבשל, לבשל, מבשל, מבשלת, מבשלים, מבשלות. Então, você faz o som do shin bem sutil, mas tem que fazer. מבשלים, mas não vai colocar o A. Esse vai ser, você vai pegar na prática todos esses, vão repetir várias vezes até o final, para vocês irem notando sempre como que se fala a forma do masculino, no plural. E a outra aqui é le saper, que você gosta de contar uma história, né? Igual, por exemplo, o livro foi extraído do le saper, que é sefer. Assim que se escreve livro, sefer. Então, contar, me saper, le saper, ele vai contar uma história, ele vai relatar um fato. Então, ele vai le saper. E aqui, então, já vi que eu observei toda a minha raiz, como as demais, não vem consoante, ela vem com esse som de le, o A, le, saper, o A e o E. Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui, não tem nenhuma consoante, vou colocar o mem. Desculpa, não tem nenhuma vogal, tô falando consoante. Já vi que não tem vogal. Vamos devagar, vamos por partes. São muitas palavras, então vamos devagar, por partes. Já vi que não tem vogal, então vou colocar aqui e vi que é assim que você pronuncia, le saper. Não tem vogal, então você vai ler le saper. Então aqui vai ficar me saper. Então, vai ficar me saper. E ela me saperet. Me saper, me saperet. E eles me saprim, me saprim. E elas me saprot. Elas me saprot. Que esse rei, a gente fala assim, guturalmente, me saprot, me saprot. Ok? Já aprendemos muito a pronúncia do reche em todas as lições. Sempre eu dou uma dica sobre a pronúncia do reche, é essa que a gente vai manter mesmo, como eu já expliquei sobre ela. Então, aí vocês fizeram essa lista de verbos só observando essa questão da forma do infinitivo sem a vogal. Também observamos que a forma do feminino é et, não tem nenhuma vogal, vou colocar o et. Você pronuncia esses verbos assim com essas vogais temáticas, né? Le, va, quer, le, ma, rir, le, va, shel, le, saper. Muito bem, então muito bom esses verbos, são interessantes, diferentes, né? E para terceira pessoa, para eu descobrir a raiz, vai ficar me, ren, esse primeiro. Me, ren. Le, rin, me, rin, acrescentei o men, Precisa acrescentar? Precisa, olha bem, o infinitivo. Então, acrescenta. Então, eu vou querer lembrar como que eu falo. Prazer em te conhecer. Então eu te conheço, eu conheço você. Então como você vai falar? Você vai falar ler, porque você vai primeiro lembrar do infinitivo. Então com você como que eu vou colocar conheço? Aí você vai falar feminino, vai falar Makira. Makira, eu te conheço. Ani makira outra, eu o conheço. O ani makira outra, outrem, vocês vão ver mais à frente, né? Eu os conheço, eu as conheço, eu vos conheço, isso nós vamos falar, lógico, certamente. Vamos expressar muito bem nosso hebraico, só coloquei aqui só para introduzir esse makir, porque vocês vão lembrar que é lerra. Você vai falar, mas se é lerra kir, ao reche, aqui no final eu tenho que ler kir, não vou esquecer, que eu já sei falar conhecer é lerra kir.
Lehakir, lehakir, lehakir. E agora eu conheço, eu vou falar com ela assim, eu a conheço, né? Eu a conheço, que está no presente, né? Então, eu a conheço, então, Ani makira ota. Ota, eu a conheço. Ou é para ele, eu o conheço. Enfim, não vou colocar ainda para não mexer muito, mas é só para lembrar que é com me na frente. Mesmo que eu sei que ele. E o levaquer, eu vou visitar levaquer. Ele está visitando a mãe dele, ele está mevaquer, e ela está mevaqueret. Então, ela está visitando a mãe dela agora, tá? Ela está mevaqueret. Então, lembrem aí dessa lista de verbos, vai ficar aí na tela, vocês vão ficar voltando neles, vão ver que a forma do masculino para memarrer vai ficar memarharim. Vocês viram que acrescentou, então, o som do A, né? Vai ficar memarharim. Então, não se esqueçam de colocar esse som do A aí, memarharim. Agora, os outros vocês já viram, que alguns, então, você nem precisa nem colocar uma vogal abaixo e, como vocês vão ver aí, mevakrim, né? Mevakrim, de levaquer. Eles visitam, eles mevakrim. Só ajustei agora a tela aí para ficar também o Le Saper completo, né? Primeiro vocês viram, a tela estava sendo feita sem o Le Saper, mas coloquei na forma transliterada aí só para facilitar um pouquinho mais. Mas vocês já sabem, então pratiquem. Vamos encerrando aqui, pratiquem. Até o próximo vídeo. Se gostaram, deixem um like, compartilhem e vamos continuando então com os próximos vídeos. Shalom, obrigada por terem assistido.